Olá, irmãos, é uma satisfação estar retornando ao convívio de todos, mesmo que de maneira virtual, mas graças a essas tecnologias, hoje nós podemos nos aproximar e, apesar do distanciamento social a que estamos submetidos, conseguimos conversar, trocar ideias, trazer algumas mensagens e colocar alguns questionamentos que nós costumamos fazer sempre nesse nosso processo de busca evolutiva. Vejam bem o que essa pandemia nos trouxe, por exemplo, agora, de fazer com que a gente tenha que ficar longe, buscando novas formas de convívio, encontrando aqui no Espiritismo os espaços para utilizar as tecnologias, a internet. Até então estava disponível, mas não utilizávamos, e agora estamos utilizando. Assim também nós precisamos utilizar em nossas vidas, no dia a dia, no nosso cotidiano, esses recursos que a gente obtém e nessa quarentena, nesse momento em que nós estamos um pouco distantes das nossas atividades normais, para que a gente consiga encontrar uma solução e o entendimento do porquê isso está acontecendo. Por que tem uma pandemia tão grande assustando todo o planeta Terra de forma tão disseminada, tão forte, causando tantas mortes, causando tanta depressão, tanto temor, tanto receio? Isso, sem dúvida alguma, não é por acaso. O nosso planeta é governado por Jesus, e Jesus nos ensinou que Deus é justo, que Deus é amor e que não tem de maneira alguma injustiça nesse nosso plano. Assim sendo, e sabendo que nós estamos numa transição planetária, saindo de um mundo de expiação e provas, rumo a um mundo de regeneração, onde os espíritos cansados das lutas em busca da sua evolução vão encontrar um repouso até continuarem nas suas dificuldades novamente para ascenderem mais adiante nos mundos e rumo à perfeição que nos cabe, é certo então que deve haver um sentido. E a gente foi pesquisar o porquê de tanta situação difícil hoje em dia, por que isso está acontecendo. E fomos buscar, evidentemente, nos livros do Pentateuco, né? Nos livros da codificação kardeciana, e em dois deles nós temos bastante informações. Um primeiro em que eu busquei informações foi esse aqui, a Gênese. E na Gênese, lá no capítulo 18º, os tempos são chegados, fala sinais dos tempos e a geração nova. E nós vamos falar vamos ler aqui, vamos conversar aqui sobre a geração nova. E para ter base nisso tudo, eu vou ler um pouco, para que a gente tenha, então, condições de falar a partir de algo que já foi dito pelos espíritos para o Kardec. Vamos lá. Na geração nova, que é o item 27 desse capítulo, fala: para que os homens sejam felizes sobre a terra, é necessário que ela não seja povoada senão por bons espíritos, ou seja, que ela seja povoada somente por bons espíritos, encarnados e desencarnados, que não quererão senão o bem, apenas o bem. Tendo chegado esse tempo, uma grande emigração, ou seja, uma grande saída, se cumprirá entre aqueles que habitam a terra. Aqueles que fazem o mal pelo mal, e que o sentimento do bem não toca, não sendo mais dignos dessa terra transformada, dela serão excluídos, porque lhe trariam de novo a perturbação e a confusão e seriam um obstáculo ao progresso. Eles irão expiar o seu endurecimento, uns nos mundos inferiores, outros entre as raças terrestres atrasadas, que serão o equivalente de mundos inferiores, onde levarão os seus conhecimentos adquiridos, e terão por missão fazê-las avançar. Serão substituídos por espíritos melhores, que farão reinar entre eles a justiça, a paz, a fraternidade. Ou seja, tem sentido o que está acontecendo, meus irmãos. Não é por acaso. Está aqui, nesse livrinho, né, escrito há 160 anos, trazido pelos espíritos para Kardec. Portanto, não nos assustemos,
Não nos apavoremos, não fiquemos abalados, porque isso tudo já foi esclarecido antes, já foi dito pela espiritualidade. Está acontecendo apenas aquilo que já foi dito. Não nos cabe nos assustar com isso, mas entender, aceitar e respeitar. Mais adiante, ele diz assim, no próximo parágrafo, né? A terra, no dizer dos espíritos, não deve ser transformada por um cataclismo que aniquilaria subitamente uma geração. A geração atual vai desaparecer gradualmente e a nova lhe sucederá do mesmo modo, sem que nada seja mudado na ordem natural das coisas. É o que está acontecendo. Eu já falei algumas oportunidades na nossa casa, quando lá estive, quando era possível ainda, antes deste processo todo de pandemia e distanciamento social, que nós vemos esses novos jovens, essas crianças nascendo, esses jovens, a capacidade que eles têm de entendimento que nos surpreende a cada momento. É a geração nova que está aí. É só aceitar, meus irmãos. É o que está acontecendo. E não quero dizer com isso que os irmãos que estão saindo agora e que, em virtude da própria do próprio Covid, do próprio vírus, estejam sendo obrigados a desencarnar devido à doença e as consequências da doença, porque o Covid em si não é um grande problema. O problema é as consequências que nós temos. Ou seja, o Covid não é o problema. O problema é a nossa fraqueza, a nossa falta de resistência a esse tipo de vírus. Portanto, o vírus não é letal. Ele apenas se reproduz rapidamente. Mas a nossa incapacidade de administrá-lo, porque não nos cuidamos, comemos açúcar, comemos gordura, estamos fora de peso, temos problemas, né, físicos aí, de coração, de respiratórios, isso causa o problema. Então não é o vírus que mata, é as consequências que ele pode causar em nós devido à nossa falta de condição física. Então esses irmãos que estão saindo, não necessariamente eles estão saindo porque eles são ruins. Vários irmãos todos os dias desencarnam. É natural, é normal. Agora, tem alguns que estão desencarnando e que certamente, né, não cabe a gente julgar, estão saindo porque está na hora dentro desse processo todo aqui. Tem que ir para um outro lugar para fazer um outro tipo de atividade, que não é esse, que o lugar deles não seria mais aqui. Mas muitos de nós vamos ir como todos vamos, e vamos voltar também. Isso é natural, é normal. Desencarnar é tão natural quanto encarnar. Então, não nos assustemos, não fiquemos culpando, responsabilizando. Aquele irmão saiu, ele merecia, mas o meu ente, o meu familiar foi agora, ele não era uma pessoa boa, ele era do bem. Ele foi, não é porque ele tinha que ir em virtude do Covid ou porque era ruim, ele foi porque era hora de. Sempre aconteceu, vai acontecer. Então não nos assustemos de novo. Mantenhamos-nos tranquilos, em paz, confiantes em Deus, confiantes em que Jesus está no controle. Certo? E mais adiante, aqui nesse livro, nessa parte desse livro para encerrar, ele diz assim, ó, trata-se, pois, menos de uma geração corpórea do que de uma nova geração de espíritos. E é nesse sentido, sem dúvida, que entendia Jesus quando disse: eu vos digo, em verdade, que esta geração não passará sem que esses fatos tenham se cumprido. Assim, aqueles que esperavam, ou esperam, né, ver a transformação se operar por efeitos sobrenaturais e maravilhosos, ficarão decepcionados. Isso aqui no livro, na Gênesis. E mais adiante, já no item 28, ele fala: a época atual é de transição. Os elementos das duas gerações se confundem. Colocados no ponto intermediário, assistimos à partida de um e à chegada da outra, e que cada uma se assinala já no mundo pelos caracteres que lhes são próprios. As duas gerações se sucedem, têm ideias e vistas internamente opostas, pela natureza das disposições morais, mas sobretudo das disposições intuitivas. É fácil distinguir a qual das duas pertence cada indivíduo. Então, nós temos uma nova geração chegando aí, é natural. Mas aí nós vamos chegar a um outro livro que é muito importante, que é o livro dos Espíritos. Ele tem aqui, no seu capítulo 6, e ali ele vem com as
as leis morais, que depois foi se transformando no Evangelho, segundo o Espiritismo, ele tem a lei de destruição, que é a quinta lei das leis morais, das 10 que temos. Aí fala que a destruição é necessária, destruição abusiva, flagelos destruidores, guerras, homicídio, crueldade, duelo, pena de morte. E já na pergunta 728, o Kardec pergunta: a destruição é uma lei da natureza? Ao que responde os espíritos: é preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar, porque o que chamais destruição não é senão uma transformação que tem por objetivo a renovação e melhoramento dos seres vivos. É necessário que tudo se destrua para renascer e regenerar. É o que eu tenho, de certa forma, falado muitas vezes, meus irmãos, que a gente só conserta alguma coisa quando ela estragou, quando ela não está boa. E nós estamos no processo de regeneração, né? Nós estamos no processo de sair, de transformarmos este mundo em que nós estamos para um mundo de regeneração. Assim sendo, tem que mudar esse mundo para chegar no outro. E a gente vai mudar porque está bem? A gente só vai mudar quando a gente nota que está ruim. E é aí que vai entrar a mudança. É aqui que entra a lei de destruição. É possível de entender? Nós estamos compreendendo que a situação nossa, moral, não é a mais correta. E por isso nós estamos deixando fazer essa, permitindo, ajudando e entendendo que tem essa alteração. E ela é necessária. Então, a gente também, mais uma vez, conforme está escrito nas obras, na literatura espírita e na basilar, na básica, no livro dos Espíritos, a destruição é necessária. Isso que está acontecendo não é algo sobrenatural, algo fora do comum. É totalmente natural. Não nos assustemos, não nos apavoremos. É tranquilo e é normal. Mais adiante, o Kardec pergunta: se a destruição é necessária para a regeneração dos seres, por que a natureza os cerca de meios de preservação e de conservação? Aí os espíritos respondem: para que a destruição não chegue antes da época necessária. Toda destruição antecipada entrava o desenvolvimento do princípio inteligente. Por isso, Deus deu a cada ser a necessidade de viver e de se reproduzir. E também de sair, né? De ter a lei de destruição. A gente vive e depois vai para voltar melhor. Natural. Como acontece sempre. Por que, ao lado dos meios de conservação, a natureza, ao mesmo tempo, colocou os agentes destruidores? Perguntou na pergunta 731 Kardec. E diz: o remédio ao lado do mal. Já o dissemos, é para manter o equilíbrio e servir de contrapeso. Tem o mal junto do bem. Tem o remédio ao lado do mal. Na questão 737, o Kardec pergunta: com que objetivo Deus atinge a humanidade por meio de flagelos destruidores? E aí entra a nossa questão aqui. Para fazê-la avançar mais depressa. Não vos dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos que adquirem a cada nova existência um novo grau de perfeição? É preciso ver o fim para lhe apreciar os resultados. Não os julgais, senão sob o vosso ponto de vista pessoal, e os chamais de flagelos por causa do prejuízo que vos ocasionam. Mas esses transtornos são frequentemente necessários para fazer alcançar mais prontamente uma ordem melhor de coisas, e em alguns anos o que exigiria séculos. Então esses flagelos, e nós já tivemos inúmeros durante o desenvolvimento da humanidade, são necessários para que nós tenhamos mais agilidade nessas mudanças, fazendo em anos o que demoraria séculos.
Então, meus irmãos, de novo, nós estamos sob a guarda da espiritualidade de Deus, de Jesus. Nós não estamos entregue ao azar, à sorte ou a qualquer coisa do gênero. Deus está no comando, Jesus está cuidando da terra, a espiritualidade está nos amparando. Não nos esqueçamos disso e continuemos com fé, trabalhando, confiando e mantendo a nossa vibração para o alto, ajudando a espiritualidade nesse processo, porque é a forma que nos cabe. E por fim, o Kardec pergunta na questão 738, por fim para nós, que o tempo já esgotou aqui, né? Deus não poderia empregar para o aprimoramento da humanidade outros meios senão os flagelos destruidores? Pergunta o Kardec. E os espíritos respondem, sim, o emprega todos os dias, visto que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. É que o homem não aproveita. Então, é preciso, entre aspas, né, castigá-lo em seu orgulho e fazê-lo sentir a sua fraqueza. Então, nós mesmos cavamos essas dificuldades para nós. E assim, depois ficamos apavorados, ficamos com medo, ficamos entristecidos, ficamos receosos e às vezes até duvidamos que Deus permita isso. Como é que tem um Deus que permite isso? Faz parte do processo. Está escrito. É nós que não entendemos, mas está lá. Então procuremos aceitar, procuremos entender, procuremos manter a nossa vibração no alto, ajudando a espiritualidade nesse momento em que é necessário para que o mundo se reveja, para que o rio aqui perto continue limpo, cada vez mais limpo, até parece que está mais alegre, o céu parece que está mais azul. As aves parece que estão andando, cantando, mais felizes, porque o homem saiu da rua. O predador do planeta, predador maior, não está predando o planeta, está ficando em casa e o planeta está respirando. Vamos contribuir para isso. Nós respirarmos moral e espiritualmente, ajudando a espiritualidade a realizar o que tem que realizar. E nós, enquanto espíritos encarnados, temos também essa contribuição a dar. Pensemos nisso, irmãos. Continuemos, então, no nosso processo em busca da nossa evolução, ajudando, colaborando com a nossa mínima parte, mas tendo a certeza de que estamos fazendo a parte que nos cabe. Muito obrigado a todos, que a paz fique com os irmãos e até uma próxima oportunidade.